bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Lucas Ira. Se você ainda não me conhece, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, tá certo? No vídeo de hoje, eu quero te mostrar uma ferramenta bastante prática que você pode utilizar dentro da tabela dinâmica para agrupar informações. Então, olha só o exemplo que eu separei aqui para a gente olhar, né? Eu tenho aqui uma tabela com vários clientes cadastrados, tá certo? Cada cliente tem uma idade e tem um valor em compras. Então, né, imagina que isso daqui é uma tabela de vendas ou algo nesse sentido. E aí o meu gestor pede para eu fazer uma análise da seguinte maneira. Monta para mim, né, um relatório gerencial onde eu consiga identificar por faixa etária, né? Então, por faixa etária qual que é, por exemplo, o total de vendas que a gente teve ou qual que é a média de compras que esses clientes costumam ter, para fazer um estudo mais do perfil dos clientes. Como que você pode fazer isso? É o seguinte, você vai inserir uma tabela dinâmica, ok? A partir da sua tabela, inserir uma tabela dinâmica. Eu vou colocar aqui na mesma planilha aqui para a gente enxergar os dados um do ladinho do outro aqui, tá certo? Vou dar um ok. E aí, o que acontece? Eu quero saber por idade, deixa eu me trocar aqui de ladinho para a gente ver aqui. Então, eu vou arrastar o campo idade para o campo de linhas, para o quadrante de linhas, ok? E, por exemplo, o valor em compras por quadrante de valores, né? Para ele fazer a soma, ou depois eu posso escolher fazer a média e assim por diante. Só que aqui, eu consigo ver aqui, ó, que eu tenho clientes desde 18 anos até 55 anos. Mas eu não vou mostrar a minha análise dessa forma. Eu quero fazer, por exemplo, faixas etárias de 5 em 5 anos. Então, de 18 a 22 anos, depois de 23 a 27 anos e assim por diante. Ok? Como que você pode fazer isso de maneira prática? Você vai selecionar a primeira célula aqui, ó, embaixo do cabeçalho da tabela dinâmica e vai acessar, já no menu aqui, ó, de análise de tabela dinâmica, esse menu aqui, ó, de agrupar, tá certo? E você vai escolher aqui agrupar seleção. Então você vai clicar em agrupar seleção e ele automaticamente já vai aqui te dar algumas opções. Por exemplo, ó, iniciar em 18. Por que ele trouxe 18? Porque na minha tabela, o mínimo que eu tenho aqui é 18, né? O número 18, a idade de 18 anos. E o máximo de 55. E aí ele me pergunta, você quer agrupar isso por quanto, né? De 10 em 10, de 20 em 20, de 7 em 7, você vai decidir. No exemplo que eu falei aqui, vamos fazer de 5 em 5. Então aqui eu vou separar aqui os grupos, né, de 5 em 5 anos. Vou dar um OK. E a hora que eu der um OK, olha só, ele já traz ali os agrupamentos. Então ficou de 18, agora deixa eu mudar para outro lugar aqui. Então ficou, vamos lá. De 18 a 22 é o total de compras que teve, de 23 a 27 o total, de 28 a 32 o total, e assim por diante. Isso funciona tanto para soma, ou para média, ou para contagem, né? Você pode escolher qual que é o tipo de conta que você está utilizando aqui no quadrante de valores. Então, se você clicar aqui, ó, por exemplo, né, na soma do campo aqui, valor em compras, e na setinha para baixo, né? Ao invés de pegar o total, em configurações do campo, eu quero saber a média, né? Então, a média daquela faixa etária, vou selecionar a média aqui, vou dar um OK, ele vai montar para mim, ó, a média dessa faixa etária é de R$ 193 por compra, né? Então, quem é que gasta mais aqui? Pô, o meu cliente que gasta mais é o cliente aqui de 33 a 37 anos. Então, esse tipo de análise é muito mais prático de fazer utilizando aqui a ferramenta de agrupar seleção, tá certo? Você pode utilizar isso para os números ou para as datas também, você pode colocar períodos ali nesse agrupamento, tá certo? Fica muito mais fácil de você criar esse tipo de visualização, esse tipo de análise, tá certo? Pessoal, essa foi a dica rápida de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá certo? Lembra que toda terça-feira às 8 tem vídeo novo aqui no canal e toda quarta-feira às 8 tem aula ao vivo. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações e não perder nada do que a gente tem aqui no YouTube, tá certo? Eu vejo vocês numa próxima aula. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.